Depois dos recentes avisos da Comissão Europeia e do Fundo Monetário Internacional, também a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, vem agora soar os alarmes para o risco de uma crise da habitação em Portugal, que pode pôr em causa a estabilidade do sistema financeiro nacional. Os preços do imobiliário em Portugal aumentaram substancialmente nos últimos anos e atingiram valores que não conseguem ser suportados pelas famílias portuguesas que recebem salários baixos em Portugal. No seu relatório recente de junho de 2023, em que faz as projeções económicas de Portugal, a OCDE indica que o acesso à habitação é a maior vulnerabilidade macrofinanceira do país. A OCDE considera ainda que existe um risco limitado de uma descida acentuada dos preços das casas em Portugal, devido essencialmente à procura de habitação por parte de estrangeiros e de não residentes, bem como devido à falta de oferta de habitações nos locais onde as pessoas querem viver. Já no que respeita às famílias portuguesas, o aumento do custo de vida e a continuação da subida das taxas de juros irão conduzir a uma redução de compra de habitação. A manutenção dos elevados preços das casas parece assim estar a ser sustentada por estrangeiros e por não residentes, sendo que uma redução da procura de casas por parte deste perfil de pessoas poderá causar turbulência no mercado de habitação em Portugal, com consequências para o sistema financeiro no país. No seu relatório, a OCDE recomenda ainda aos bancos que façam uma renegociação dos créditos à habitação das famílias portuguesas, de forma a evitar que muitas famílias entrem em incumprimento e consigam continuar a pagar as suas dívidas. Também o Mecanismo Europeu de Estabilidade, no seu relatório anual recentemente divulgado, vem alertar para os riscos que se verificam atualmente em Portugal. O Mecanismo Europeu de Estabilidade alerta para a pressão adicional que se verifica junto das famílias portuguesas, devido ao facto de muitas delas terem contraído dívidas e empréstimos para crédito habitação com taxa variável. Continuam a surgir mais más notícias vindas da Europa para as famílias portuguesas. No passado dia 15 de junho, o Banco Central Europeu voltou a subir as taxas de juro na zona euro em mais 25 pontos base, para valores máximos dos últimos 22 anos. O BCE adiantou ainda que a reunião do Conselho de Governadores do próximo mês de julho trará uma nova subida dos juros na região. Segundo o BCE, a taxa de inflação continuará acima dos 2% pelo menos até 2025. De forma a conseguir suportar o aumento do custo de vida, os portugueses estão a recorrer cada vez mais ao crédito ao consumo. De acordo com dados recentes do Banco de Portugal, os consumidores portugueses pediram mais de 2,5 mil milhões de euros emprestados nos 4 primeiros meses de 2023. Este foi o valor mais alto dos últimos 10 anos. Por outro lado, o mercado imobiliário em Portugal encontra-se numa situação preocupante. Existem cada vez menos casas para venda devido à falta de oferta e de nova construção, sendo que as casas que existem encontram-se a preços cada vez mais inacessíveis à esmagadora maioria das famílias portuguesas. A subida das taxas de juros está a provocar uma diminuição na procura de crédito habitação por parte das famílias portuguesas, sendo que este cenário se deverá manter por algum tempo, enquanto as taxas de juro não começarem a cair substancialmente. Segundo dados do Banco de Portugal de abril de 2023, o montante concedido a novos empréstimos para créditos à habitação foi o mais baixo desde outubro de 2022. Por sua vez, a prestação média mensal paga pelas famílias voltou a subir, atingindo o valor de 372 euros mensais. Este valor representa um aumento de prestação média de 84 euros, em relação a abril de 2022. Nessa altura, a prestação média mensal do crédito habitação dos portugueses era de apenas 288 euros. Também o número de avaliações bancárias de casas em Portugal tem vindo a diminuir, o que mostra que cada vez são feitos menos negócios de imobiliário no país. De acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, foram realizadas apenas 21.257 avaliações bancárias de casas, sendo que o valor mediano das avaliações bancárias das casas em abril de 2023 foi de 1.491 euros, por metro quadrado. Apesar de em Portugal os preços medianos da avaliação bancária das habitações continuarem a subir, os aumentos estão a ser cada vez mais reduzidos, sendo que desde janeiro de 2023 que a taxa homóloga está a cair. Verifica-se, no entanto, uma queda muito significativa de 34% no número total de avaliações bancárias realizadas primeiro trimestre de 2023, em relação ao igual período do ano passado. A crise da habitação em Portugal em 2023 não tem para já um fim à vista.
Os dados mais recentes das instituições portuguesas que comprovam a estagnação e a diminuição de negócios associados ao mercado imobiliário, bem como o aumento do número de alertas provenientes de várias instituições europeias, mostram que um grande alvoroço no setor da habitação em Portugal poderá estar a caminho.